Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos ao nosso pastor Roberto José, pastor desta igreja, pastor da nossa convenção, e quando eu digo desta igreja, em todo o estado de Pernambuco. E nós vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Versículos 19 e 20. Para os novos convertidos, Novo Testamento, após a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque ainda os novos convertidos talvez não conheçam tão bem, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, é feliz ver esta cena de 17 novos convertidos que vão hoje receber um certificado por um período que estão estudando os rudimentos da fé, os princípios da fé cristã. E nesta noite um culto especial, como todos os cultos são especiais, mas este com um tema, né? Voltado aos novos convertidos e estes que prosseguem uma jornada como discípulo. Não deixarão de ser discípulo hoje, mas serão discípulos enquanto viver. Nós fomos chamados para ser discípulo de Jesus durante toda a nossa existência, porque Ele vai continuar sendo o nosso mestre, o nosso Senhor. Achei interessante tantos hinos cantados nesta noite, o coral, quando cantou agora no final, terminando a frase, corpo incorruptível, nós vamos ter. E para que este corpo incorruptível um dia seja presenteado a cada um de nós, foi pago um preço caro. Alguns hinos também cantados nesta noite convergem para este pensamento. Pastor Roberto, ao orar agora, a sua oração inicial foi agradecendo a Deus pela salvação. A igreja existe por conta desta grande salvação. Nós estamos aqui nesta noite por conta da grande salvação. Há uma esperança lá no final, esperança que nós já antecipadamente gozamos, mas que ainda devido às dificuldades da vida, devido à dificuldade do andar, devido ao corpo mortal que ainda temos, devido às limitações que possuímos, nós sofremos, nós padecemos, ora estamos alegres, ora estamos contristados, apesar de Paulo dizer que estamos contristados, porém alegres. E nesta nossa vida nós vamos prosseguindo, andando, porque existe um projeto eterno de Deus que não pode ser mudado. Deus se portou conosco. Deus projetou a salvação e por esta salvação estamos aqui nesta noite agradecendo, prestando culto, servindo a Deus com alegria. Há uma razão sobeja de estarmos aqui. Crente não assiste culto, crente presta culto. Crente oferta. O texto que lemos nesta noite, na carta do apóstolo Paulo, um texto conhecido, e nós observamos que
a carta de Paulo aos Gálatas, segundo os historiadores, é a primeira das cartas que ele escreve. Paulo, ele escreve 13 cartas, praticamente metade do Novo Testamento, já que o Novo Testamento são 27 livros. E na expressão de Paulo, no versículo 20, ele diz logo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, Deus não precisava, se quisesse, se preocupar com a gente. Deus podia deixar o homem morrer no seu pecado, e ele continuaria sendo Deus. Poderia ser que o homem fosse abandonado por Deus, e esse abandono sofrer a eternidade de dores, sem poder ter outra vez a chance de estar perto dele. Mas ele se preocupou, ele quis, ele desejou. E nós temos razões para nesta noite agradecer por a tão grande salvação. Paulo, nas suas cartas, isso é muito peculiar do apóstolo Paulo, as expressões viver em Cristo, viver através de Cristo, viver por meio de Cristo e estar em Cristo. São essas expressões próprias do apóstolo em suas cartas. E essas expressões nos traduz, ou são traduzidas para nós no sentido mais claro. Estar em Cristo é permanecer, aprender e conhecê-lo. Quem pode dizer amém? Nós estamos em Cristo, aprendendo dele. Estamos em Cristo, permanecendo nele. Estamos em Cristo, conhecendo a ele. Viver em Cristo é ter plena consciência de salvação. Você chega para algumas pessoas e que elas não professam a fé e pergunta: você tem certeza de para onde você vai? E ela vai ter várias respostas, mas respostas inconclusivas. Elas não vão ter convicção de que fato para onde estarão indo. Vemos pessoas que até são religiosas e esta pergunta é feita: você tem certeza de como vai ser o seu porvir, a eternidade para onde você vai? Não sei. Mas o Senhor nos traz salvação apenas não como uma mera experiência. Deus nos traz salvação para que tenhamos convicção plena dentro de nós. Eu sei onde estou, eu sei de onde Ele me tirou e eu sei para onde vou. Eu tenho convicção plena que os meus pecados dantes praticados foram perdoados. E mesmo depois que eu aceitei, em algum momento da minha vida, com algum desvio, alguma falha, eu recorri a Ele, e Ele estava pronto como mediador para me perdoar. E eu sinto perdão, eu sinto alegria, eu sinto satisfação no meu coração. Nós temos que ter essa convicção de salvação. Viver em Cristo é ter plena consciência de salvação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2 da sua carta, versículo 13, ele diz: como escaparíamos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A salvação é grande. Certa vez eu li em uma revista que a carne é fraca demais. Ter uma vida de santificação é difícil demais. Porém, a salvação é grandiosa demais. Se a carne é fraca demais, se ter uma vida de santificação é difícil, mas a salvação, ela é grandiosa. Eu só escapo se eu atentar para ela. E esse atentar do escritor é valorizá-la. Deus pensou na nossa salvação lá na eternidade. João, quando escreve o Apocalipse, no capítulo 13, versículo 18, ele diz que o Cordeiro de Deus, este Cordeiro
que quando João Batista estava batizando no Jordão, Jesus se aproxima, deixando a carpintaria para iniciar seu ministério. João olha para Jesus, para de batizar, levanta o dedo em riste de profeta, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, da antiga lei mosaica, os sacrifícios de animais era apenas para cobrir. A palavra cobrir no original aparece 50 vezes no livro de Levítico, quando fala das cerimônias, do sacrifício, da imolação dos animais, cujo sangue era espargido para que pudesse o pecado do povo ser temporariamente coberto. Jesus não veio cobrir pecado, Jesus veio tirar pecado. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E lá em Apocalipse 13, que já é futuro, que já é o porvir, diz o escritor que este Cordeiro que tira pecado do mundo, que já veio, já foi imolado, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, deu a esperança à igreja de voltar, e a igreja está aqui nesta noite agradecendo pela salvação e dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Diz o escritor em Apocalipse 13, 18, que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos, que Adão existisse, que o pecado entrasse no mundo, Deus antecipadamente já pensou na nossa salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Jesus Cristo na cruz do Calvário, capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 30. Jesus cravado na cruz, alguns dizem que ele disse 7 palavras, mas na verdade são 7 frases. E a última frase de Jesus, já agonizando, já não tinha poder de levantar o seu tórax, de respirar, as dores cruendas da cruz, ali, dores que só ele sofreu, que só ele padeceu, que só ele agonizou, que só ele vivenciou, e já em um recurso difícil para recuperar o fôlego, para falar alguma coisa, mas no último recurso de esforço, ele diz: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a última das 7 frases. E essa expressão, está consumado, parece uma expressão simples, mas não. No reino espiritual, foi tão forte que a natureza abalou-se, escureceu os céus, a terra estremeceu. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, diz que há um gemido da natureza, há um gemido do Espírito Santo e um gemido da igreja. A natureza geme esperando que o seu Redentor volte para restaurá-la. Lá no Calvário houve uma amostra grátis do gemido da natureza. As trevas, a terra estremeceu, porque quando ele disse está consumado, ele disse está pago. A sentença contrária para condenar todos ao inferno, eu paguei. Eu agora dou o passaporte para a vida eterna. Alamancho ramácia. No mundo espiritual, Jesus ali retroativamente perdoa os que pecaram no passado. Jesus leva sobre si os pecados de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas, dos que viveram no passado. Ali naquela cruz, uma das frases dele foi para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus também
para o futuro, na perspectiva, via você e eu. Quando Jesus dá o brado, você não existia, eu não existia, nós não existíamos, a nossa geração não existia, mas na visão de Deus já estava sendo abraçado pela salvação. Está consumado. A expressão grega diz que está pago. O recibo está pago. Quando o diabo às vezes tenta usar alguma expressão negativa para colocar em xeque a tua salvação, tenha certeza, tenha convicção no coração, tenha plena consciência de que está pago. Não deve mais nada, está pago. Ele já pagou pelos nossos pecados. A salvação é grandiosa. Deus a planejou na eternidade. Jesus Cristo a consumou no Calvário. E ela é concedida unicamente pela graça. Há um texto em Efésios, capítulo 2. Gostaria de ler com os irmãos. Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10 tem uma coisa interessante. E esta palavra para os novos convertidos e para a igreja. Que a igreja continua sendo discípulo de Jesus, amém? O versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não fomos salvos por obras, mas é impossível que alguém salvo não tenha boas obras. A salvação, ela é por graça. A expressão mais simples de dizer o que é graça é favor imerecido. É aquele que pode olhar para aquele que não pode. Aquele que tem poder olhar para o débil, o fraco, o que não tem condições nenhuma de si mesmo fazer alguma coisa. A graça de Deus nos alcançou. E Paulo, em algum momento das suas cartas, ele diz que onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, superabundou a graça. Tem gente que não entende como é que alguém é um traficante, alguém faz isso, alguém faz aquilo, alguém é um matador, alguém faz tanta coisa errada, mas vem para a igreja, levanta a mão e diz que agora é crente. Não é que ele vem para a igreja e levanta a mão e diz que é crente, é porque a graça abunda, a graça enriquece, a graça alcança o mais vil dos pecadores. E diante de Deus, nenhum de nós somos melhores do que ninguém. A graça que te alcançou, também a graça que me alcançou. A salvação é grandiosa. Deus a planejou na eternidade. Jesus Cristo a consumou na cruz. Ela é concedida unicamente pela graça. Mas essa salvação, ela é desenvolvida. No projeto de Deus, essa salvação, ela passa por um desenvolvimento. Filipenses 1:6 é um texto que o nosso pastor, o presidente, gosta muito. Inclusive, é o texto que ele envia para os líderes no Eladalp. O vídeo que ele fez. Filipenses 1:6. Texto rico, pequenininho, mas tem tanta eficácia. Eu estou plenamente certo. Diga comigo nesta noite. Eu não tenho dúvida. Ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem tem convicção aqui que Deus começou uma boa obra em si, Deus está completando, aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo.
Se você notar na sua Bíblia, o dia de Jesus é com D maiúsculo, não é dia cronológico, é dia da eternidade. Está reservado a hora, o momento certo de Jesus vir buscar a sua igreja. Se até lá eu não estiver vivo, não tem problema, haverá a ressurreição dos corpos. E os que estarão vivos vão ser transformados juntamente com os que morrerem. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares para o dia da eternidade. Deus começou uma boa obra em você. E esta obra é a obra da salvação. Nesta boa obra você tem filiação. Você é filho, recebido como filho. Lá em João capítulo 1, versículo 12, 13, 11, né? A partir do 11. Veio para o que era seu, cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus não usurpou de nenhuma posição, ele veio para o que era seu, singular. E os seus, os judeus não o receberam, mas todos quanto receberam. Quem recebeu aqui? Todos quanto recebeu. Lhe deu o poder, lhe deu a autoridade, lhe deu a franquia de ser filho de Deus. A saber, os que crêem no seu nome. Ele nos dá a filiação. Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela graça. E essa justificação é o quê? É Deus nos reconhecer como justo através de Cristo. Deus é extremamente santo. Ele é 3 vezes santo, santo, santo e santo. Deus não se contamina com pecado. E nós somos humanos, tendenciosos a pecar, susceptíveis aos erros. Mas quando nós nos abrigamos em Cristo, Deus consegue nos justificar através de Cristo. A nossa justiça vem através do Senhor Jesus. Justificação é o que Ele fez por nós. Mas além de filiação, justificação, nós passamos pela experiência da regeneração. Jesus foi procurado à noite por Nicodemos. Há muitas especulações por que Nicodemos foi à noite procurar Jesus. Ele era alguém que pertencia ao sinédrio. Tinha uma função elevada na cultura judaica. Ele chega elogiando Jesus, capítulo 3 do Evangelho segundo João. E Jesus não tinha problema com elogio, como também não tinha problema com a fama, né? Ele sabia conviver com essas questões. Mas Jesus foi direto. Disse, necessário é nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Jesus estava trazendo algo muito complicado para se entender. Nascer de novo? Como assim? Precisarei voltar ao útero da minha mãe? Não, não, não. Você precisa nascer da água. Você precisa nascer do Espírito. Esse novo nascimento é o processo de regeneração. Se justificação é o que o Senhor fez por nós, regeneração é o que Ele faz em nós. O ladrão da cruz, do lado direito, não teve direito de ser regenerado, mas ele teve o direito de ser justificado. Amém? Naquele momento ele foi justificado diante de Deus e foi salvo. Não teve condições de ter uma vida a partir dali e um processo de restauração acontecer, mas ele foi justificado. Além de filiação, justificação, regeneração, a redenção. A redenção, a expressão redenção que nós encontramos em Romanos 3, 23 e 24, e gostaríamos de ler esse texto concluindo nesta noite. Romanos 3, versículos 23 e 24. Diz assim o texto sagrado:
Romanos capítulo 3, 23 e 24. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26 ainda, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus Cristo? Filiação, justificação, regeneração, redenção. Esta é a primeira parte da salvação aqui na vida. Aqui em vida, aqui na terra. Pastor, e tem outra parte? Tem. Para entrar no céu, você precisa de um novo corpo. Amém? Esse corpo não pode entrar no céu. No céu você vai precisar da glorificação. É a última etapa da salvação. Nós hoje temos um peso de glória, acompanhado de momentâneo sofrimento, como Paulo escreve em 2 Coríntios 4,17. Mas lá no futuro, 1 Coríntios 15, 50 a 57, por favor, veja o que vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 57. Diz assim o texto sagrado: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A nossa carne, o nosso sangue, o ser humano não pode entrar no reino. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, este momento está prestes a acontecer. Infelizmente não falamos tanto isso nos púlpitos, mas a trombeta soará. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei. Mas versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga comigo, por intermédio. É por meio. É só por Ele. E eu termino, irmão, trazendo aquela doxologia, aquela glorificação de Paulo em Romanos 11, 36. Capítulo 10, 9, 10 e 11. Paulo faz uma defesa à nação de Israel no plano de salvação de Deus. E quando Paulo termina, como em êxtase, ele glorifica a Deus. E no versículo 11, no capítulo 36 do versículo 11, ele diz: porque dele, por ele e para Ele, não são alguns, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Você podia repetir comigo? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro
você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.